Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, sendo o seu sacerdócio superior a qualquer ordem sacerdotal. Nesta lição, vamos examinar porque Jesus é superior a Arão e à ordem levítica, conhecer as qualidades inerentes a um sumo sacerdote, conhecer as qualidades distintivas de Jesus como sumo sacerdote, finalizando o nosso estudo com uma exortação do perigo de abandonar a fé. Jesus é superior a Arão e à ordem levítica. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 14 ao 16, do capítulo 4, registra Jesus como o nosso grande sumo sacerdote, eterno, a saber. Então, leamos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho do Homem, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ocorre nesta passagem que acabamos de ler uma reiterada advertência para permanecermos firmes na nossa confissão de mediação entre Deus e os homens, ao qual exclusivamente entrou Jesus na presença de Deus Pai para mediar e interceder por nós, sendo Jesus o nosso Criador. E ao vir à Terra na forma humana, Jesus compreendeu em sua totalidade as nossas fraquezas. Porém, ao ser tentado segundo a mesma magnitude que nós pecadores, ao contrário de nós, Cristo não pecou. Jesus não tem pecado, e esta condição o eleva a ser superior ao sacerdócio de Arão e da ordem levítica, ou a qualquer outro sacerdócio ou outra ordem religiosa. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. E deste modo devemos nos achegar ao trono divino, pois é a partir deste trono que advém a graça de Deus, o favor imerecido, e também a sua incomparável misericórdia, que é a compaixão de Deus em perdoar e amar os pecadores, estando a graça e a misericórdia do Senhor à nossa disposição, sempre que invocarmos o nome santo do Senhor. Passemos agora a estudar as qualidades inerentes a um sumo sacerdote. E o autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 1 ao 4, do capítulo 5, da carta aos Hebreus, ele enumera as qualidades morais e espirituais que o sumo sacerdote deve ter. E o primeiro deles é que o sumo sacerdote ele é escolhido por Deus entre os homens e designado para servir a Deus em favor do povo, apresentando ofertas e sacrifícios ritualísticos continuados pelos pecados deste povo, segundo uma liturgia divina estabelecida.
Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifício pelos pecados. Em segundo lugar, o sumo sacerdote, por ser homem, possui as mesmas fraquezas características dos demais homens, devendo ter paciência, compaixão e compreensão da fragilidade carnal e espiritual dos pecadores, considerando que ele mesmo precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Hebreus capítulo 5, versículos 2 e 3 diz: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão foi chamado para ser o sumo sacerdote dos israelitas, pela vontade exclusiva de Deus, segundo as suas excelentes qualidades morais e espirituais. Então, recapitulando estas qualidades inerentes ao sumo sacerdote no sacerdócio de Arão. Primeiro, o sumo sacerdote foi escolhido por Deus. Ele, por ser homem, possui as mesmas fraquezas, características dos demais homens. Em terceiro lugar, Arão foi chamado para ser o sumo sacerdote. Mas agora nós vamos fazer um comparativo destas qualidades inerentes a um sumo sacerdote no sacerdócio de Arão com as qualidades distintivas de Jesus como grande sumo sacerdote. E estas qualidades distintivas, o autor da Epístola aos Hebreus registrou no capítulo 5, do versículo 5 ao 10. Ou seja, ele traz a lume as características superiores de Jesus como grande sumo sacerdote, a saber. Então, em primeiro lugar, Jesus foi escolhido por Deus Pai e designado grande sumo sacerdote para servir aos homens e não ser servido, oferecendo o único e permanente sacrifício, ou seja, a sua crucificação e morte na cruz, dando a sua própria vida para perdoar os pecados de todos os homens de todas as épocas, dando-lhes a oportunidade de reconciliação com Deus e vida eterna, sendo o seu sacerdócio santo e eterno. Hebreus 5, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, aqui nós temos esta comparação. Arão foi escolhido por Deus, porém o seu sacerdócio foi finito e ele oferecia sacrifícios ritualísticos continuados pelos pecados dos homens. Jesus também foi escolhido por Deus para servir aos homens e não ser servido. E ele realizou somente um sacrifício, que foi permanente e eterno, ao dar a sua vida por todo homem pecador, por toda a humanidade. E assim tiveram estes homens os pecados perdoados, dando-lhe então a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Então esta é a primeira diferença. Segunda diferença:
Jesus, durante a sua vida terrena, passou pelas mesmas tribulações, angústias, aflições e tentações inerentes ao homem. E por isso mesmo ele tem paciência, compaixão e compreende as nossas fraquezas e fragilidades de ordem moral e espiritual. Porém, como Cristo não tem pecado, nunca houve a necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus fez orações e súplicas a Deus, tendo sido atendidas pelo Pai em todas elas. Passou por severos sofrimentos e, neste contexto, aprendeu a ser obediente em tudo a Deus Pai. Versículos 7 e 8 diz, no capítulo 5 da carta aos Hebreus: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Segundo ponto importante: Arão, ele tinha a natureza humana e, portanto, as mesmas fragilidades que nós. Jesus se fez carne entre nós. Tinha também as mesmas fragilidades, ou melhor, experimentou as mesmas fragilidades, tribulações, angústias e aflições. Mas a grande diferença é que Jesus não tem pecado. Arão era um pecador, tinha pecados e precisava até mesmo sacrificar, não só pelo povo, mas por si, para ter o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus Pai. Jesus não. Ele se fez carne para compreender as nossas fragilidades, mas ele não tem pecado. E por isso, Cristo não teve a necessidade de se sacrificar por si mesmo. Ele se sacrificou pelo pecador, por cada um de nós, para nos salvar e nos dar vida eterna. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é a única fonte da salvação eterna. Para todos os que lhe obedecem, Deus Pai nomeou Jesus o nosso grande sumo sacerdote, como outrora fora Melquisedeque para os antepassados. O sacerdócio de Jesus é permanente, ou seja, eterno e superior a tudo e a todos. No versículo 9 e 10 da carta aos Hebreus, capítulo 5, diz: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, neste ponto, que é o terceiro, Jesus foi designado por Deus como o grande sumo sacerdote. E ele se tornou a fonte de salvação para todo e qualquer homem pecador que o reconhece como o Salvador e Senhor. Ele é a fonte da graça e da misericórdia de Deus. Seu sacerdócio é permanente e eterno, diferentemente do sacerdócio de Arão, que foi temporal e finito. Portanto, chegamos então à conclusão de que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio não só de Arão, como superior a qualquer outra ordem sacerdotal que se venha a criar ou inventar. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. O perigo de abandonar a fé. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 11 ao 14, do capítulo 5,
adverte-nos do grande perigo de nos mantermos imaturos espiritualmente. A saber, a nossa vida espiritual é dinâmica e por isso não deve assumir nenhuma condição de estagnação ou de inércia. Devemos progredir na fé através da oração, do jejum, mas muito especialmente pelo estudo e meditação da Palavra de Deus. Não podemos admitir nenhuma regressão espiritual. Ao contrário, devemos desenvolver uma maturidade espiritual consistente e de alto nível. O autor da carta aos Hebreus, deste texto que nós mencionamos, parece conclamar aos seus leitores que venham sempre a comer um alimento sólido, espiritual, para que tenham o discernimento de diferenciar entre o que é mal e o que é bom. E isto através da prática dos estatutos, juízos, mandamentos e ensinamentos da Palavra de Deus. De modo que nunca mesmo venham a abandonar a fé. Hebreus, capítulo 5, versículos 11 ao 14 diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Concluindo a nossa aula de hoje, o final do capítulo 4 e o capítulo 5 da carta aos Hebreus indica as razões da superioridade das qualificações do sacerdócio de Cristo, comparativamente ao sacerdócio de Arão e da ordem levítica, apoiado em 3 relevantes fundamentos, tais como, em primeiro lugar, uma melhor representatividade de mediação entre Deus e os homens. 2. Uma melhor compreensão da condição moral e espiritual do homem. 3. E uma situação posicional de sacerdócio de Cristo superior a qualquer ordem sacerdotal. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.